Imagina estar no ponto mais baixo da sua vida. Depois de fracassar repetidamente, alguma coisa dentro da gente dá um estalo. E chega um momento que ser mediano ou aceitar a derrota já não é mais uma opção. E é nesse momento de crise que uma coisa poderosa começa a se transformar dentro da gente. O maior sucesso que você pode alcançar, na verdade, está escondido logo após a sua pior derrota. E aí? Você está pronto para se reinventar e fazer o maior retorno da sua vida? E agora se pergunta, o que é pior? Chegar no fim da vida e perceber que viveu em arrependimento? Ou enfrentar a dor momentânea de fazer o trabalho difícil, que lhe traria um profundo sentimento de realização? Todo mundo aqui já passou por momento de procrastinação, de distração, de escapismo. Sempre chega um momento em que viver na mediocridade já é insuportável. E como que a gente pode finalmente romper com isso e alcançar a grandeza? E se essa transformação já tivesse ao nosso alcance e a gente simplesmente estivesse ignorando ou não estivesse agindo sobre ela? E eu acredito que para dar a volta por cima, a gente precisa entender um conceito que é fundamental: foco absoluto e ação implacável. E não basta falar sobre o que é que a gente quer alcançar. A gente precisa atacar o objetivo com determinação, sem se deixar paralisar pelo medo e pela procrastinação, que é muito comum. E muitas vezes a gente adia o que é importante de acontecer porque tem medo do julgamento de outras pessoas, ou porque a gente não quer enfrentar o desconforto de fazer. Mas quando a gente decide cortar as distrações, como redes sociais ou podcasts que não agregam nada, ou vídeos no YouTube que não agregam valor nenhum, e volta para o laboratório mental, eu acredito que a gente começa a construir esse caminho de sucesso. E eu falo isso porque eu já tive nesse caminho de procrastinação mais de uma vez, várias inclusive. Em vez de trabalhar nas metas que eu mesmo tinha estabelecido, nos meus objetivos, eu me prendia em atividades que só me davam um prazer momentâneo, em subir um nível. Isso tem nome, isso é um fenômeno que se chama escapismo. Toda vez que eu enfrentava alguma resistência, eu escapava e recorria à dopamina barata e fácil de rede social, vídeo, jogo ou qualquer outra forma de distração que me tirasse daquele momento. Mas uma coisa dentro de mim finalmente deu um estalo e eu percebi que já tinha tido o suficiente daquilo. Quanto tempo mais eu ia passar discutindo ou falando sobre os meus objetivos, sobre o que eu ia alcançar, quando o verdadeiro caminho é fazer, é simplesmente começar. Daria para comparar essa jornada de transformação com a trajetória do Sasuke. E ele, quando era criança, ele viu a família inteira ser massacrada pelo irmão ainda, mas ao invés dele ser consumido pela dor e por essa derrota, ele canalizou toda essa tragédia, toda essa energia numa busca obsessiva por poder. E passou a juventude basicamente inteira treinando incansavelmente para poder ficar mais forte e vingar sua família. E ele conseguiu. Ele derrotou o Itachi. Mas na real não foi uma vitória de verdade. Até porque o Itachi já estava destinado a morrer de doença. E quando o Sasuke descobriu que o Itachi tinha sido obrigado pelos líderes da aldeia a apagar o próprio clã, ele encontrou finalmente um novo propósito, que era destruir a Vila da Folha, que eram de verdade quem eram os responsáveis pela morte da família. Eu só tô mencionando isso porque talvez faça sentido pra você que tá vendo, mas se não fizer sentido, esse pequeno arco representa a mentalidade de foco absoluto e dedicação implacável, porque durante essa jornada ele era uma máquina movida pelo desejo de ficar mais forte, sem espaço nenhum para distração. E ele não deixava nem o medo e nem a dificuldade parar o processo que tinha que acontecer. E eu acredito que essa mentalidade de ataque pode ser aplicada diretamente na vida. E a gente precisa atacar o nosso objetivo com a mesma feracidade, enfrentar o que está assustando a gente sem desculpa. E assim como o Sasuke, que cortou tudo o que não estava agregando no crescimento dele, nos dias de hoje a gente está cercado por distrações e por coisas que não ajudam a crescer. E essas coisas acabam afastando a gente das nossas metas. Redes sociais, dopamina fácil, barata e uma necessidade constante de validação dos outros prendem a gente num ciclo de procrastinação.
E talvez você está adiando o seu objetivo por medo de fracassar ou de ser julgado por alguém. Do mesmo jeito que o Sasuke fez essa busca incansável pelo poder, a gente também precisa desaparecer por alguns meses e focar exclusivamente no que importa para o nosso crescimento. Inclusive, desculpa, gente. E isso não necessariamente significa se tornar um antissocial ou se isolar, mas adotar uma mentalidade que significa buscar exclusivamente a autotransformação. E eu acredito que a chave para essa autotransformação é construir uma rotina poderosa. Pode até parecer clichê de autoajuda, mas a real é que ter uma rotina consistente gera momentum. E o momentum leva ao sucesso. Quando a gente acorda cedo e já logo de manhã faz a primeira tarefa, e é a tarefa mais difícil, a gente já começa o dia com uma vitória. E literalmente, é como dizem, se você vence amanhã, você vence o dia. E essa pequena vitória, ela gera uma confiança que vai te ajudar a ter várias vitórias e várias confianças ao longo do dia. E quando a gente repete isso com constância e consistência, dia após dia, a gente acaba construindo essa espécie de momento que é necessário para esse salto de transformação, para essa grande mudança. E é meio que quando você começa o dia fazendo uma coisa difícil, o resto do dia inteiro fica tudo mais fácil. Durante muito tempo da minha vida eu vivi sem saber que eu estava me sabotando, ou sem perceber que eu estava me sabotando, fugindo dos meus objetivos, sendo muito improdutivo, mas com uma rotina clara e a ação implacável que ela inspira, a gente começa a construir uma vida que vale a pena de ser vivida. E no final das contas, esse processo de reinvenção é muito mais do que simplesmente alcançar metas. É uma redenção pessoal, um pedido de desculpas a si mesmo por todo o tempo desperdiçado, por todas as vezes que você mesmo se auto-sabotou e segurou o seu próprio sucesso. E agora você tem a chance de fazer o maior retorno da sua vida. Mas a questão é: você está realmente disposto a atacar seus objetivos sem nenhuma hesitação? Está pronto para eliminar as distrações e focar única e exclusivamente no que realmente importa? Porque a versão 2.0 de você está esperando para emergir, mais forte e mais determinada do que nunca. E a pergunta final é: você vai continuar debatendo seus sonhos ou vai se levantar e agir agora? E o maior retorno da sua vida está te esperando.